Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, sim, eu. Por favor, assista a aula até o final, não assiste só o começo, não assiste só a metade, assiste tudo, que essa aula é gravada especialmente para vocês. Pessoal, como vocês podem ver e lembrar, nós começamos a falar sobre o período entre guerras, mas nós não começamos necessariamente a guerra, a gente parou falando exatamente do período do Pacto Nazi-Soviético. 1939 nós temos aí a assinatura de um tratado entre Stalin e Hitler, e um dos acordos tratados aí era a divisão da Polônia. Então a gente vai ter em 1939 a invasão da Polônia pelos alemães. A partir do momento que eles invadem a Polônia, a gente tem aí o início da Segunda Guerra Mundial. Se algum dia alguém te perguntar quando começa a Segunda Guerra Mundial, você pode dizer que a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia. E assim a gente vai começar o nosso vídeo. Procure um local confortável, faça as suas anotações. Mas as anotações não são obrigatórias? Nesse vídeo eu quero que vocês façam as anotações de vocês. É muito importante que você saiba passo a passo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, 1939, então, a guerra vai começar. Nós vamos ter da parte dos alemães a Luftwaffe, que vai ser a Força Aérea Alemã, muito importante nessa Segunda Guerra Mundial. E temos uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Então, no começo da Segunda Guerra Mundial, você vai ter um avanço muito rápido do exército alemão sobre inúmeros territórios aí, o que vai marcar o início dessa guerra sendo muito rápida. Você tem, de um lado, no eixo, Alemanha, Itália e Japão, que também vai fazer parte desse grupo aí, chamado de Eixo do Mal, países que tinham regimes totalitários. Do outro, você vai ter Inglaterra, França, União Soviética, depois de um certo momento aqui, que a gente vai falar a respeito, Estados Unidos e outros países. Como eu falei para vocês, depois que essa guerra se inicia, você tem os alemães avançando sobre a Dinamarca e Noruega, vão invadir também a Bélgica e Países Baixos. E tudo isso para chegar naquele país que humilhou a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial. Se você bem se lembra, a Primeira Guerra Mundial ela esteve travada entre França e Alemanha. Essa França também foi atacada na Primeira Guerra Mundial. No Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que assumir todos os prejuízos da guerra. Isso fez criar um revanchismo. Então, após o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai invadir de novo a França e dessa vez ela vai conquistar a França. Aqui no texto ele fala, em 14 de junho os exércitos de Hitler invadiram a França e as tropas nazistas tomaram a cidade de Paris. Aqui nessa foto você vê os soldados alemães juntamente com Hitler marchando sobre Paris. Você vai ter o general Pétain que vai ele vai meio que se render às tropas alemãs. Aqui a gente tem o período de 39 a 41. Por que o período de 39 a 41 é importante? Vai ser nesse período que o eixo vai fazer inúmeras conquistas. Eles vão invadir vários territórios, vão vencer inúmeras batalhas. Essa é a primeira fase da guerra, de 1939 a 1941. Nessa primeira fase da guerra, muita gente pensava assim, cara, ninguém vai conseguir deter nem Hitler, nem Mussolini, nem o Hirohito, ninguém vai conseguir vencer esses caras, porque eles estão vencendo tudo. Nesse período, a Alemanha foi invadindo inúmeros territórios na Europa e atacando constantemente a Grã-Bretanha, que seria a Inglaterra. Por que constantemente? A Força Aérea Alemã era muito poderosa, então durante dias eles atacavam incessantemente, jogando bombas e mais bombas sobre o território aí da Inglaterra. Isso deu uma baqueada grande na galera, mas vai ser a partir de 1941 que uma série de fatores vão acontecer que vão mudar aí o rumo da guerra. Aqui ele ainda diz o seguinte, o Japão, né, como eu disse, também estava no eixo aí, ele anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Só que o Japão anexou muitos territórios próximos ali do seu país. E assim, você pensa que o Japão é um país pequeno, mas
industrialmente falando e belicamente falando, sempre muito poderoso. Como eu disse para vocês, a Força Aérea Alemã ela foi muito devastadora aí dentro do território da Inglaterra. Ele cita aqui que durante 57 dias os ingleses sofreram duras perdas causadas pelos ataques devastadores realizados pela Força Aérea Alemã. O bombardeio intensivo ao reino durou de 7 de setembro de 1940 até 10 de maio de 1941. Foram muitos meses. E aí como é que funcionava isso? Primeiro que a Força Aérea Alemã ia para destruir mesmo. Dentro da Inglaterra, eles instalaram sirenes. Então, quando eles percebiam que esses aviões estavam chegando, eles iam lá e ligavam essas sirenes para que as pessoas pudessem se esconder nos abrigos, nos bunkers, para tentar sobreviver. A ponto de que, em determinados horários, eles emitiam um sinal e as pessoas apagavam as luzes para que os aviões passassem por cima das cidades e não vissem nada. Porque se tivesse uma luz acesa, eles saberiam que ali era um ponto que poderia ser bombardeado. Você pode pensar, vai bombardear só fábricas, trilhos de trem, pontes e coisas do tipo? Cara, a cidade estava sendo atacada. Um filme que fala sobre isso é A Menina que Roubava Livros. Acho que é esse o nome do filme. Procura, vocês vão achar que é A Menina que Roubava Livros, alguma coisa desse tipo. Eu assisti esse filme e ele mostra bem essa situação. Mas, obviamente, a Inglaterra ela não vai se render. A gente vai ter a Royal Air Force, que seria a Força Aérea Real, que vai reagir, vai usar vários tipos de aviões. Ela vai ter que se aprimorar nessa guerra para conseguir lutar contra os alemães. Essas batalhas aéreas elas vão gerar inúmeras situações assim épicas. Você tem aí o chamado Barão Vermelho, que vai ser um piloto a inúmeros aviadores ingleses aí. Foi aí que Hitler se voltou para o leste e começou a planejar a conquista da gigante União Soviética. Aí você fala, uai, professor, mas pera lá. Não tinha sido assinado o chamado Pacto de Não Agressão? Sim. Porém, por conta de uma necessidade da guerra, Hitler resolve invadir a União Soviética em 1941. Ele via lá as grandes reservas de ferro que existiam no território da União Soviética e resolveu invadir esse território. Enquanto isso, a gente fala aqui também, que ele vai tentar socorrer o Mussolini, porque a Itália não vai conseguir se manter tão forte na guerra. A Itália começa a guerra até bem, mas ali da metade da Segunda Guerra para frente, a Itália já começa a ter várias derrotas e a gente vai ver que isso vai levar até ao fim do governo de Mussolini na Itália. Aqui a gente tem uma imagem de uma coisa muito séria que é um marco da Segunda Guerra Mundial, que são os campos de concentração e campos de extermínio. Qual que é a diferença? Nos campos de concentração, eles vão colocar judeus, vão colocar negros, homossexuais, pessoas que eles achavam que era um problema para a sociedade alemã e vão colocar essas pessoas presas lá. Porém, vai ter os campos de extermínio, os locais onde eles vão usar para matar essas pessoas. E se você olhar, os pontinhos vermelhos, eles são os campos de extermínio que foram criados na Polônia, que a Polônia foi atacada no início da guerra. Auschwitz, que é esse aqui que está na ponta, é um dos mais famosos. Eles mataram milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram assassinadas dentro desse campo de extermínio aqui. Hoje, 2020, se você quiser ir até a região, você vai ver que ainda existem, assim, parte desse campo de extermínio. Ele não foi totalmente destruído. Ele está lá e você pode visitar. É um clima muito pesado, é uma coisa terrível. Então, assim, cada desses pontinhos que vocês estão vendo aqui foram locais onde milhares de pessoas acabaram sendo assassinadas. Em torno de 6 milhões de judeus foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. E cada pontinho cinza desse aqui que você está vendo, por várias partes aqui, não só da Alemanha, foram locais onde foram utilizados para colocar esses judeus, essas pessoas que eram contra o regime nazista, num campo de concentração. Tem um filme chamado Amor e Ódio, que ele vai falar sobre a França, especificamente, onde vai ter campo de concentração também. Aqui é uma imagem do portão de Auschwitz, uns fornos onde eles colocavam as pessoas para queimar os corpos, para dar sumiço nos corpos. O pessoal sem comer vários dias, os cabelos raspados,
para não transmitir piolho e tudo mais. A forma como eles dormiam, ó, como se fossem beliches, mas não eram beliches, não tinha nenhum conforto aqui pra galera. São imagens bem pesadas, tá, gente? Isso aqui o cara jogando todo mundo numa vala comum para enterrar. Muita gente morreu, muita gente foi assassinada, infelizmente. 1941, vamos ter aí 2 eventos muito grandes para a guerra. Por que muito grandes para a guerra? Os dois vão determinar aí uma mudança de perspectiva da guerra. Em 1941, você vai ter a invasão da União Soviética pela Alemanha. Eles vão invadir aí no mês de junho e vai começar. O território soviético era gigantesco, eles vão começar a invadir o território e vai tomar parte desse território para eles. E também em 1941, aqui no mês de dezembro, os japoneses vão decidir atacar uma base naval americana, a base de Pearl Harbor. Por que eles vão atacar a base de Pearl Harbor? Como eu falei no outro vídeo, parte do interesse aqui, ó, dos japoneses estavam nessas ilhas do Pacífico. Essas ilhas, elas pegam aqui está o Japão, nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, o Japão. Aqui você tem várias ilhas e aqui está os Estados Unidos. Pearl Harbor estava aqui, ó, perto do Havaí, né? E por conta disso, né, essa base instalada aqui nessa região do Havaí era de interesse dos japoneses. Então os japoneses vão pegar os seus aviões e vão até lá para atacar. Só que esse ataque era um ataque kamikaze. O que é o princípio do ataque kamikaze? O cara sabe que ele vai e ele não volta. Por conta da distância muito grande, os pilotos sabiam que eles só tinham combustível para ir. Eles não teriam combustível para voltar. Então, eles vão para destruir o máximo possível. Então, assim, você tem piloto jogando o avião, né, contra navios americanos. Você tem todo um ataque sistemático aí, que é um ataque suicida, né? O ataque kamikaze é isso, é um ataque suicida. E por conta disso, os Estados Unidos, que até então estava fora da guerra, vai resolver entrar na guerra em 1941. Da mesma forma que a União Soviética, que estava ao lado da Alemanha até então, que tinha interesse na Polônia, tinha invadido a Polônia, vai entrar na guerra agora pelo lado dos aliados. Então você tem a entrada em 1941 da União Soviética, porque foi atacada pelos alemães, e você tem a entrada dos Estados Unidos, porque foi atacado pelo Japão. Até então eles não tinham motivo, mas agora tem um motivo claro. Aqui nessa imagem você tem aí sobre a invasão da Alemanha à União Soviética. Como eu falei para vocês, ó, se você pegar essa parte aqui do território, é tudo União Soviética, toda essa parte aqui. Porém, conforme Hitler foi necessitando de matéria-prima para continuar forte na guerra, ele vai invadir aqui utilizando os territórios que eles já haviam conquistado. A Alemanha está aqui, mas a Polônia tinha sido conquistada, toda essa região aqui já tinha sido conquistada pelos alemães e eles vão começar a invadir a Rússia. Mas, como eu falei, a Rússia é um território gigantesco, eles não vão conseguir chegar até Moscou com a facilidade que eles acreditavam que chegaria. Então, em 1941, eles começam essas ofensivas, mas também vão começar as derrotas aí. A partir de 1941, você tem o início das derrotas do exército alemão, que só vinha tendo vitórias. E isso vai mudar o rumo da guerra. Próximo slide. E aí, como eu falei para vocês, os soviéticos, então, para se defender, já que eles têm um território gigantesco, eles vão utilizar uma tática antiga chamada de terra arrasada. O que eles vão fazer? Eles vão deixar os alemães entrarem no território, mas tudo aquilo que podia servir para os alemães vai ser destruído. Então, estradas, pontes, plantações, eles não vão deixar nada, a ponto de que conforme os alemães iam invadindo o território, eles ficavam mais distantes da Alemanha e ficavam mais sem recursos. E aí vai vir o famoso General Inverno. Quem é o General Inverno? A história conta que a Rússia venceu a guerra 2 vezes, né, contra grandes generais, simplesmente com o inverno russo. O lugar mais frio do mundo fica na Rússia. A temperatura mais baixa já registrada no mundo foi na Rússia. E vai ser na Rússia também que Hitler vai cometer o mesmo erro que cometeu Napoleão Bonaparte. Qual erro foi esse? Invadir a Rússia durante o inverno.
Vai ter uma batalha chamada aí de Batalha de Stalingrado, que ela vai acontecer em 1943, e ela vai ser importante porque ela vai determinar aí o fim das vitórias alemãs. Como eu disse, a partir de 1941 o exército alemão começou a ter derrotas. A partir de 1943 eles não vão mais vencer. E essa vai ser uma grande derrota. Por quê? A Batalha de Stalingrado ela foi uma batalha muito violenta, muita gente morreu, mas a perda maior foi para o lado alemão. Fala-se de pessoas nas trincheiras com mão congelada, braço congelado, pé congelado, gangrenando, que para de ter circulação, dos ratos virem comer a ponta dos dedos dos soldados e eles nem sentirem, eles feridos, cansados, sem alimento, né, úmidos por conta da neve e tudo mais, muito piolho, uma infestação muito grande de piolho, de que os médicos, quando iam atender soldados, eles passavam a mão no jaleco para tirar um pouco desses piolhos, e isso fez com que a moral do povo alemão ficasse em choque, porque começou a ter derrotas. Mas até certo ponto, só o exército sabia disso, porque dentro da Alemanha, Hitler sempre manteve uma propaganda de que eles estavam vencendo, que eles estavam conquistando vários territórios, que eles não tinham derrotas, né? A ideia de passar uma imagem de um país forte. E em 1943, com essa derrota, a Alemanha já não tem mais uma perspectiva de tantas vitórias. O Brasil, né, como eu falei para vocês lá na Era Vargas, mandei um videozinho, teve uma participação na guerra, principalmente na Itália. Em 1944, a gente vai ver que eles foram responsáveis aí por batalhas que ajudaram a tirar ainda restantes de soldados fascistas e nazistas que ainda lutavam na região. Não foram muitas batalhas, mas foram batalhas que foram imprescindíveis aí, que ajudaram a expulsar esses governos totalitários da região da Itália, principalmente. Aqui um pouquinho sobre a Itália. Como eu falei, a Itália não teve tantas vitórias quanto a Alemanha, principalmente a partir de 1943 você vai ter uma derrota da Itália. A gente vai ver que eles vão meio que se render, eles não têm mais o que fazer, não tem como mais continuar lutando na guerra, porém só vai ter, assim, de fato, uma rendição completa e tudo mais em 1945, até porque Mussolini ainda não tinha sido capturado. Por mais que a Itália em 1943 já tenha sido derrotada na guerra, Mussolini não tinha sido capturado. Porém, em 1945, ele tentando fugir num comboio de soldados alemães, ele foi identificado, e tanto ele quanto a sua mulher acabaram sendo mortos. E aqui, como mostra no texto, né, os corpos foram levados a Milão, Itália, e foram expostos pendurados de cabeça para baixo aqui, ó. Tipo assim, mostrar que eles foram derrotados, que eles morreram de fato. E aqui a gente já tem, de fato, vitórias muito grandes por parte dos aliados, mas ainda falta uma que vai ser a decisiva para marcar aí o fim da guerra. Eu preciso pular isso aqui, que vai ser o dia D. O dia 6 de junho de 1944 é o dia que marca, de fato, o rumo do fim da guerra. Por que ele marca, de fato, o rumo do fim da guerra? Primeiro que eles vão invadir as praias da Normandia, eles vão invadir aí, várias praias ao mesmo tempo, com milhares de soldados, milhares. Só para vocês terem ideia, aqui eles falam, ó, foram 6 encoraçados, 23 cruzadores, 104 contra-torpedeiros, 152 fragatas, 97 dragaminas, 5.000 barcos, em torno de 185 mil homens. Juntaram soldados de mais de 100 países para fazer a maior invasão das praias que estavam dominadas pelos alemães. Qual era o grande desafio? Nessas praias, que eram praias estratégicas para entrar no continente e tomar esse território de volta, existiam vários pontos de pessoas com metralhadoras. Então, assim, esses caras desciam dos carros de combate na praia, metade já morria antes de chegar na areia, porque, de fato, as metralhadoras foram muito utilizadas aí.
um outro fato importante que conta, que isso aqui foi planejado por dias, porque eles não podiam deixar falhar a comunicação, porque se os alemães descobrissem que eles seriam invadidos, e aí tinha aquele lance de contra-informação, isso poderia colocar em xeque aí a invasão. E no dia que estava programada a invasão, deu assim, como se fosse uma tempestade, tinha muitas ondas, eles desistiram de fazer o ataque naquele dia e resolveram fazer no outro dia. E isso fez também com que os alemães que tinham uma informação que o ataque seria num lugar, foi para outro. Assim, tem um pouco de sorte, tem bastante de planejamento. Fez com que o dia D, esse desembarque na Normandia aí, fosse um dia decisivo para a vitória dos aliados na guerra. Eles vão conseguir tomar as praias, né, da Normandia, eles vão conseguir tomar a França de volta e daí para frente eles começam a tomar todos os territórios de volta que tinham sido controlados aí pelos alemães. Aí você tem, de um lado, os aliados e do outro você tem a União Soviética e eles estão vindo aqui levando todos os territórios que foram controlados pela Alemanha, até que no meio de tudo isso só vai sobrar a Alemanha. Esse vídeo deve estar longo, mas tudo bem. Vamos lá. Como eu falei para vocês, ali eu estava falando sobre as praias da Normandia, que estavam sendo tomadas aqui do outro lado, e aqui você tem a União Soviética depois que Hitler invadiu. Hitler tinha invadido essa região aqui, ó, e depois que ele invadiu, quem foi tomar de volta vai ser a União Soviética. Então tudo isso aqui vai fazer parte da União Soviética depois da guerra. Se você olhar essa linha vermelha, chamada de cortina de ferro, vai ser os territórios que vão fazer parte da União Soviética após a guerra. Territórios esses que foram conquistados durante a Segunda Guerra Mundial e territórios que passaram a fazer parte da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso por conta da reconstrução que vai ter desses países no pós-guerra. Então, até isso, a gente vê que a Segunda Guerra Mundial acabou influenciando. No dia 25 de abril, a União Soviética vai entrar aí de fato dentro da Alemanha, vai cercar a Alemanha. De um lado você tem tropas americanas, tropas francesas, inglesas, do outro você tem a União Soviética. Depois que eles já tinham tomado praticamente tudo, já tinham tomado aí a capital, Berlim, a gente tem aí a chegada das outras tropas aliadas e eles já não encontram mais solução, no caso os alemães, para vencer essa guerra. Eles saem destruindo os próprios prédios, eles saem destruindo coisas dentro da própria cidade para que eles não se aproveitem de nada. E, obviamente, Hitler acaba se matando porque ele não queria ser capturado, como ele já tinha ouvido falar sobre Mussolini, ele não queria ser capturado, ele não queria que o seu corpo fosse nenhum troféu, e tanto ele quanto Eva Braun, sua esposa, acabam se matando com a pílula de cianureto. Isso aí a gente sabe que se ele tivesse sido capturado, ele tinha sido utilizado aí como troféu, qualquer país que tivesse capturado ele. Em 45, ainda no mês de maio, a Alemanha vai assinar a rendição dela na guerra. De fato, aí a guerra tinha acabado. Só que aí tem um problema. Vou pular isso aqui. A gente tinha... você pensar, poxa, a Itália já perdeu a guerra, a Alemanha já perdeu a guerra. Quem está faltando do eixo? Você fala, está faltando o Japão, né? O Japão ainda não se rendeu. A gente tinha nos Estados Unidos um projeto que estava sendo estudado, que era o chamado Projeto Manhattan. Esse projeto estava trabalhando com energia nuclear. E eles resolveram, então, fazer durante a guerra um teste com armas nucleares. Por que eu digo que foi um teste? Primeiro que o Japão já não tinha forças para contra-atacar nenhum país que estava na guerra de forma ostensiva. A bomba que vai ser utilizada tanto em Hiroshima quanto Nagasaki eram bombas de tamanhos diferentes e elas vão ser soltas de alturas diferentes. Então o objetivo não era vencer a guerra utilizando essas bombas. A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. A ideia aqui, de fato, era fazer um teste nuclear. Então, em 6 de agosto de 1945, vai ser lançada em Hiroshima a bomba conhecida como Little Boy, que vai ser essa bomba aqui, uma bomba de... eu esqueci a palavra. Urânio, né? Você tem urânio enriquecido, uma bomba de energia nuclear. A bomba de energia nuclear, onde ela explode, ela gera um calor aí de 6.000 graus, e conforme ela vai
espalhando, ela ainda continua queimando tudo a uma temperatura de 2.000 graus. Pessoas que estavam aí a quilômetros de distância foram atingidos pela bomba. Ela simplesmente não deixa nada. Ela passa só aquele flash, fica só a roupa, a pele, tudo desintegra. E também tivemos aqui, só eu volto depois, cadê? Aqui, volta aqui, não era esse, desculpe, era esse. Temos aqui a Fat Man, seria o Fat Boy aí, que seria a bomba que foi lançada em Nagasaki, uma bomba aqui, ó, muito maior, que vai deixar aí em torno de 175 mil vítimas aí, que vai ser por conta dessa outra bomba. Então, o objetivo deles era fazer um teste com armas nucleares. Foi a única vez na história da humanidade que armas nucleares foram utilizadas na guerra. Já tiveram testes nucleares em diversos lugares, mas de forma assim contra os seres humanos foi a única vez. Aqui um pouquinho sobre o Enola Gay, que foi o avião utilizado para levar essas bombas, né? Você teve aqui um ataque com essa bomba do Little Boy de 13 quilotons. Seriam 13 mil quilos de explosivos. Coisa nessa proporção. A partir desse momento, de fato, a guerra acaba. Você tem o Japão se rendendo, você tem o imperador pela primeira vez falando ao povo, e nesse momento ele fala em tom de rendição, porque a guerra acabou. Pesquisem a respeito sobre Hiroshima e Nagasaki, como que ficaram as cidades, qual foi o nível de destruição, é uma coisa bem feia, muito pesada, não vou colocar aqui agora, o vídeo já está longo, mas isso aqui vai marcar o fim da Segunda Guerra Mundial e vai marcar o início da Guerra Fria, que é um próximo conteúdo que a gente vai falar a respeito de tão impactante que foi o uso dessas armas nucleares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele ficou um pouco longo, mas o conteúdo é muito interessante. Beleza? Até a próxima.